Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, neste dia, em cada momento das nossas vidas, que a presença do Senhor esteja nos direcionando. Nós entramos na presença do Senhor em gratidão pela noite de sono, gratidão pelo dom da vida, por este novo dia, gratidão pelos cuidados que o Senhor tem tido por nós. Aleluia, nosso Deus é Deus de ontem, hoje e será eternamente. É um Pai bondoso, amoroso e misericordioso. Então vamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Hoje, o nosso pãozinho diário está no livro dos Salmos, Salmo 62, que vai falar sobre a confiança em Deus. Aleluia! Vamos fazer das palavras do salmista Davi as nossas palavras nesta manhã, neste momento que você vai ouvir esta mensagem, ver esse vídeo. Tome posse, confia no Senhor. Aleluia! Não confia no homem, não confia nos seus bens materiais, não confia no seu próprio eu, mas confia somente nele, porque dele vem o nosso refúgio. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, aqui no versículo 5, do 5 ao 8, que fala assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Aleluia. Olha as palavras nesta manhã. A palavra que nós temos que falar para a nossa alma. Nós sabemos que a nossa alma ela é cheia de emoções, cheia de desejos. É da alma que nascem as emoções. Aleluia, que nascem os desejos. Ora a gente confia, ora a gente não confia. E a maioria, né, não generalizando todos, porque eu conheço, né, pessoas que, mesmo passando momentos difíceis, eles estão confiando no Senhor, não se abalam. Porque, como o Salmo 125 fala, né, está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é assim que nós temos que fazer, não se abalar, confiar, né? Não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando. Aleluia. Às vezes Deus ele permite sim que passamos por adversidades. Olha, não tem um sequer na Bíblia que teve só momento de bonança. Nem um profeta, né? O povão sofria, todos sofrem aqui na terra, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele fala também: tenha bom ânimo, tem de bom ânimo. E quando ele fala tem de bom ânimo é porque ele disse: eu venci o mundo. Ele passou o que passou aqui na terra, mas Jesus nunca desanimou. Ele teve bom ânimo, né? Paulo disse que combateu o bom combate, né? Guardou a fé, ele venceu a tudo e guardou a fé. Então nós temos que ter fé, confiança, né? O salmista Davi, quantas perseguições ele passou, né? Por alguém que um dia chamou ele para trabalhar com ele. Por quê? Porque confiava que Davi era um homem que venceu ursos e leões, né? Matou gigante. Agora esse aí é apto a trabalhar comigo, porque ele ia fazer e a fama ia ficar para Saul. Eu acredito que Saul esperava isso, que Davi fizesse e depois a fama ficasse para ele. Mas quando Davi começou a se destacar no que ele fazia, aleluia, agora entrou a inveja, aleluia, não confiava mais,
porque o povo começou a exaltar Davi, ele não gostou. Ele começou a arrumar mais e mais pessoas, né, homens, para perseguir o salmista Davi. Mas o salmista Davi nunca deixou de confiar no Senhor. Ele confiava e Deus sempre protegeu ele. Porque quando ele estava em um lugar que já estava correndo perigo, Deus ele enviava providência. Tirava Davi de um lugar e colocava em outro. Davi vivia assim, correndo de um lado para o outro, né? Fugindo da perseguição, porque se Saul pegasse ele ou algum das tropas de Saul, era para dissipar, matar. Por quê? Por inveja. Aleluia. Se você está sendo perseguido ou, né, você está se destacando em algo, está enfrentando dificuldades, né, pessoas querendo te apagar, até com palavras, confia em Deus, né? Tem um provérbio que fala assim: maldição sem causa não virá. Foi semana passada eu estava conversando com uma irmã que se encontrava um pouco assustada, né? Não que ela estava com medo, mas ela estava me contando, né? E eu vi ali, né, a aflição que ela estava, achando um absurdo de um homem de Deus abrir a boca para amaldiçoar suas ovelhas. E nossa boca tem que ser para abençoar. Se alguém está do nosso lado, mas precisa se retirar, o que é que nós temos que fazer? Abençoar. Porque nós aprendemos assim, né? Eu sei que qualquer profissão a gente aprende certo, fazer o certo, mas tem pessoas que vai lá e faz errado. E na presença de Deus não é diferente. A gente até lê a Bíblia, vai à escola bíblica, faz tudo como manda o figurino, mas a hora de aplicar na prática, fazemos errado. Por que isso? É falta de quê? De ensinamento? Se Deus fala que a nossa boca é para abençoar e não é para amaldiçoar. Mas o que o Senhor nos fala? A maldição sem causa não virá. Ela não vai te fazer dano algum. E o que é que eu tenho que fazer para me livrar das perseguições, das invejas, dos olhos maus, né? Confiar no Senhor inteiramente. Davi estava sendo perseguido a ponto de viver às escondidas, mas ele sempre confiou. E ele falava para ele mesmo, olha que sábio. Naquela época não tinha negócio de psicólogo. O primeiro psicólogo é Deus. Nem Jesus ainda não tinha descido para salvar a pele dele. Mas tinha Deus, Criador dos céus e da terra. Ele que criou os mares, criou, né, as luzes, criou água. Tudo por nós. E ele que fez o ser humano com as suas mãos. A mão poderosa do Senhor. Se ele fez o homem e ele permitiu que o próprio homem fecundasse um espermatozoide no útero de uma mulher para que nascesse outro ser humano, o que é que ele não pode fazer por nós? Ele pode sim nos proteger. E a nossa alma tende a ter medo, desconfiar, a se apavorar, a ter sentimentos negativos. Mas olha o que o salmista Davi falava para a alma dele. Ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele falava dentro da alma dele. Confia, alma. Ó, minha alma, espera somente em Deus. Fala para a tua alma hoje. Silencia a alma. Confia no Senhor. Peça ao Senhor que vivifica o teu espírito. Que esse espírito tenha ânimo, tenha coragem, receba a força que vem do alto. Louvado seja Deus. Aleluia. O versículo 8 fala: Deus é nosso refúgio. Nós temos uma história aqui, né, que se baseia na leitura bíblica de hoje, que fala assim: nosso refúgio
Quem é o nosso refúgio? Talvez você esteja esperando o refúgio em qualquer outra coisa. Mas quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas materiais ou até em nós mesmos, nós fracassamos. Mas quando nós confiamos inteiramente no Senhor, eu confio que Deus vai providenciar. Ele providencia tudo. Eu sou prova viva disso. Os poucos anos que eu tenho na presença do Senhor, eu tenho vivido de dias de milagres, dias de bênçãos. Falta dificuldade? Não falta. Mas quando vem a dificuldade grande, maior, e pode até vir, a gente nunca sabe o que pode nos acontecer no amanhã ou à tarde. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus subsiste eternamente e que eu tenho que confiar mais e mais nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Não confia em você mesmo, na sua própria força. Porque Deus pode dar e também pode tirar. Ele tem poder para fazer muito mais, além daquilo que nós imaginamos. Ou pedimos, às vezes nós pedimos limitado, mas nosso Deus é ilimitado. Ele é um Deus grande, forte, poderoso. Aleluia! Aleluia! A história nos conta, né, que no início era apenas um local na América do Norte, aleluia, por onde os búfalos caminhavam, né, dá a referência desse lugar, né, na América. Os indígenas seguiam os rastros dos búfalos, aleluia, até a chegada dos colonos com os seus rebanhos e colheitas. A mesma terra tornou-se depois local para fabricar produtos químicos após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, de um local que agregava, né, animais, né, búfalos, agora, depois da Guerra Mundial, começou a ser local para fabricar produtos químicos. Aleluia, glória a Deus. A segunda e mais tarde, para a desmilitarização de armas de guerra fria, mas um dia encontraram por lá muitas águias de cabeça branca, dando origem ao refúgio nacional da vida selvagem. Numa extensão de pouco mais de 60 mil quilômetros de padaria, pântano e floresta nos arredores da cidade, hoje a região é um dos maiores refúgios urbanos do país, lar seguro e protegido para mais de 300 espécies de animais como furões, corujas, águias, carecas e como você imaginou, também é o lar dos búfalos. Aleluia! Louvado seja Deus! E aqui o salmista Davi nos fala que Deus é nosso refúgio, né? Então, aquele lugar, né, passou a ser um lugar de refúgio para os animais, né, para as aves e também para os búfalos. Aleluia! E o salmista Davi confiou, né, que o lugar aonde ele podia se assegurar era na presença de Deus. Naqueles momentos ele não podia confiar em outro a não ser em Deus, né? Maior do que qualquer lugar na terra em que possamos buscar abrigo, Deus é nosso verdadeiro santuário, uma segura e protegida presença, porque nele vimos, nos movemos e existimos. Ele é nosso refúgio, em quem podemos confiar em todo o tempo. E ele
Ele é o nosso refúgio, é o nosso santuário, no qual confiamos, podemos fazer nossas orações e derramar o nosso coração. Aleluia. Então, nós podemos nos derramar em oração na presença do Senhor, nos colocar como dependente dele. Aleluia. E falar para ele: Pai, eu sou fraca, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou tão pequenininha, mas o Senhor é grande. Eu às vezes não consigo nem abrigar o meu próprio ser, mas o Senhor é o meu abrigo. Aleluia. Fala para a tua alma hoje: alma, confia em Deus, porque dele vem o nosso socorro e a nossa esperança. Aleluia. Deus é nosso refúgio, ele era no princípio, ele é agora e ele sempre será. Louvado seja Deus. Então, ele sempre será. Assim como ele foi lá no passado com Davi, ele é hoje no presente e também será no futuro. Aleluias. O que a frase Deus é nosso refúgio significa? Aleluia. O que é que significa para você refúgio? Porque eu entendo que refúgio é um lugar onde você, está ali se refugiando, está em segurança. Há algo dentro de nós que precisamos entregar a Ele? Você tem algo hoje que você precisa entregar nas mãos do Senhor? Se tem, entrega. Faça uma entrega de confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Oremos. Querido Deus, sou grato por seres meu porto seguro. Faça esta oração neste momento que você estiver aí meditando nesta palavra. Aleluia. Querido Deus, nós somos gratos por seres o nosso porto seguro. Amém. Graças a Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?